Olá, seja bem-vindo ao Soterópolis. No programa de hoje, música, literatura, fotografia e muito mais. Esse programa é nosso, é só chegar. Os estilos renascentista, gótico, barroco, contemporâneo se encontram no cemitério do Campo Santo, em Salvador. A beleza e, ao mesmo tempo, a variedade das obras artísticas transformaram o lugar em um dos mais representativos da arte cemiterial no Brasil. Falando da história do Brasil, no século XVI, XVII e XVIII, as pessoas, em sua grande maioria, eram enterradas nas igrejas, nos pisos das igrejas ou em mausoléus dentro da própria igreja, mas principalmente no piso das igrejas. E as irmandades religiosas possuíam seus cemitérios que eram dentro das suas igrejas. No século XIX, com a higienização, e não somente a higienização, mas com as epidemias que agraçaram a cidade, onde se morria muita gente em pouco tempo, foi proibido o enterro de pessoas nas igrejas e gradativamente foram se construindo cemitérios. Por outro lado, também, a partir da independência do Brasil e da abertura dos portos em 1808, estrangeiros vieram para cá e se radicaram aqui, que não eram praticantes da religião católica. Então, por exemplo, o primeiro cemitério da cidade, cemitério mesmo ao ar livre, foi o dos ingleses, que eram anglicanos, na Ladeira da Barra, que é de 1839. O do Campo Santo, onde nós estamos realmente, é o mais expressivo de todos, pela sua amplitude, e eu diria assim, e pelo seu acervo arquitetônico e artístico. E aí, falando disso, e tem toda uma simbologia de emblemática, né, que são símbolos alusivos à vida e à morte, à transcendência, inclusive, sempre na fé cristã. Alguns deles até com a mitologia também, mas principalmente na fé cristã. E que aqui se encontram obras de arte magníficas. Muitas confeccionadas até fora da Bahia, vieram de Portugal já prontas, em sua grande maioria de pedra liós portuguesa, e eram vendidas aqui. A arte é uma linguagem, é uma manifestação do ser humano. Então é uma linguagem transcendental, é uma linguagem da alma, do espírito. E na morte, então, isso toma uma outra dimensão. A arte sempre esteve representando tanto a vida quanto a morte. Agora, com suas simbologias, com seus elementos, com a linguagem, porque na arte você decifra símbolos, não é? E a linguagem da arte funerária é muito específica. Então essa simbologia toda da morte tem a ver com o quê? Com o nosso anseio, a nossa expectativa em relação à morte, dessa transcendência que é a vida eterna, que é o perdão, que é o descanso. E aí você vai ter elementos como coroa de louros, o leão das Ezequias, você vai ter a tocha invertida, a ampulheta alada, guirlandas de flores ou de frutos que murcham com o tempo, assim a vida também murcha com o tempo e aí chega a morte, né? Numa visita que a gente faz ao cemitério, seja ele qual for, você ir decifrando isso e até entendendo o que cada família esperava como um compromisso do seu ente querido que se vai em relação à vida eterna. Não é? Então uma coluna partida, uma árvore com galho quebrado, a coluna partida que representa a morte também, porque é uma coisa quebrada, mas também representa um pilar da família que se foi. Nós temos mausoléus aqui que são obras de arte até contemporânea. O mausoléu da família Odebrecht, ele foi projetado por Lina Bobardi, por exemplo. E é como se fosse uma mastaba. Ele é muito singelo, mas tem por detrás dele um projeto arquitetônico, né? Nós temos um mausoléu do ex-governador Otávio Mangabeira, que é projeto de Mário Cravo Filho, perdão, o grande Mário Cravo, escultor, né, que representa o infinito, com varas que se dirigem assim na direção do infinito. Aqui é um
local diferente dos cemitérios que a gente está acostumado a ver. É um cemitério que te leva mais a ver as esculturas, as imagens, de uma forma que você percebe realmente que as pessoas tiveram aquela vontade de levar a crer que a pessoa que faleceu vai estar mais próxima do céu. É uma coisa mais bonita de se ver, né? Nós estamos diante do mais importante monumento do Campo Santo, que é o mausoléu do Barão de Cajaíba. Ele data de 1865 e ele foi edificado com a morte do filho primogênito do barão, que faleceu na Baviera. Ele mandou edificar esse mausoléu e para toda a sua família, os demais filhos e toda a sua descendência. O próprio Alexandre Gomes Ferrão de Aragão, Barão de Cajaíba, está enterrado aqui com seus filhos. Todas essas quadras que envolvem a grande igreja, que é de Nossa Senhora da Piedade, tem obras de arte assim, eu diria, das mais belas do Brasil e da América do Sul. Eu conheço a Recoleta, por exemplo, que é um belíssimo cemitério, se tratando de arte funerária, mas o nosso não fica nada a dever a Recoleta, nem aos cemitérios da Consolação em São Paulo ou do Rio de Janeiro, enfim. Muito bem, muito bacana. E se você também ficou interessado em fazer uma visita guiada, basta ligar 71-2203-9835. E agora é hora da gente conhecer o projeto Transborda, uma iniciativa que quer refletir sobre a performance e a maneira como ela se adapta às mais diferentes linguagens artísticas. Faço performance para falar do que me incomoda, e isso foi o maravilhoso da performance para mim. Eu poderia falar, não de um texto que alguém escreveu no século XIX, provavelmente homem, não, eu poderia falar do incômodo da Roberta Nascimento no século XXI, em 2018, num país golpeado atualmente, né? Então, todo mundo pode fazer performance, olha que coisa maravilhosa. Minha nota fúnebre. Quando eu morrer, eu não quero que bote minha nota fúnebre nesse jornal. Performance e performatividade, qual a diferença? Qual é o seu entendimento? Qual é o seu ponto de partida, Léo? São muitos modos, né, de entender performance. Eu venho da dança, então me interessa mais a performatividade, quer dizer, elementos da performance, questões que atravessam a performance e que servem também para outras áreas, como a dança, como o teatro, o cinema. Me interessa produzir uma arte indefinida, enquanto pergunta, enquanto fronteira mesmo. Então, eu de propósito jogo de acordo com o contexto. Então, se o contexto é mais familiar, esse termo, performer, utilizo. Se for dançarino, utilizo dançarino. Quando foi que vocês decidiram criar essa formação? Como é que essa formação vai acontecer especificamente? Então, Transborda foi uma ideia que eu tive com Olga, né, que é minha parceira na Gameleira, que é um território de articulações artísticas. A gente produz, cria, faz cooperações de criação. E a gente, de repente, percebeu que cada vez mais nossos trabalhos integravam uma perspectiva formativa. E, ao olhar para os lados, perceber as cumplicidades possíveis, a gente encontrou uma série de possibilidades de cumplicidade de artistas, mas em relação a instituições, a outros modelos, a gente percebeu que, de fato, havia uma lacuna nesse sentido, porque tem cursos fixos, né, de teatro, de dança, tem uma série de eventos sobre performance, mas não tinha um espaço que articulasse, né, enquanto espaço formativo, criativo e de debate continuado, que se dedicasse realmente às artes performativas.
Pois então, na função de coordenação pedagógica, na verdade, a gente está muito mais nesse lugar de articular modos de justamente transvasar os limites de cada área. Então, a gente já está convidando pessoas que nos seus trabalhos, né, no seu pensamento artístico, já lidam com esse trânsito, ou seja, já estão no lugar da performatividade mesmo. E aí, na verdade, cada artista que vai trazer a sua bagagem dos seus campos prioritários, digamos assim, né? Você acha que tentar definir a performance, de certa maneira, enfraquece a força dessa linguagem? Boa provocação. Eu acho que sim. Eu acho que a performance, na medida que ela vira categoria e gênero das artes visuais, eu acho que, aos poucos, ela também vai ganhando uma gaveta. Ela já vai ganhando uma prateleira, um lugar na prateleira. Então, eu prefiro ficar com, digamos assim, o espírito provocador da performance, que é jogar com o acontecimento, com a indefinição, a arte enquanto pergunta, provocação, e aplicar isso no meu modo de composição, no meu modo de articular as linguagens. Para mais informações sobre o projeto Transborda, basta acessar a página do Face, facebook.com/transborda-transborda. Política, futebol, a baianidade nagô estão presentes no livro Ingresia, do jornalista Franciel Cruz. Ao todo, são 90 crônicas repletas de humor, ironia e provocação. Aquele velho e bom jargão, baiano não nasce, baiano estreia. Olha só, estamos aqui na Praça do Campo Grande, exatamente onde fica a imagem do caboclo, imagem simbólica, fundamental na história da independência do Brasil na Bahia e onde popularmente ficou consagrado que quem chora no pé do caboclo tem todos os seus desejos atendidos. É nesse contexto que, olha só, essa movimentação. Se você pensou que era uma festa de largo, parece, mas não é. É o primeiro cortejo literário baiano e quem estreia no dia de hoje é a literatura de Franciel Cruz. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega as multidões? É o Bahia. Bom, a gente veio aqui pro Caboclo, porque afinal de contas... Exatamente, estava tocando o hino do time da região metropolitana, exatamente por isso, porque está na zona, é o momento dele chorar, então pode tocar, pode chorar, não tem problema nenhum, desde que compre o livro. Se comprar o livro não tem problema nenhum. Vamos chorar no pé do caboclo então, ó. É o campeão dos campeões. Brincando e falando sério ao mesmo tempo, Franciel. Desde 2002, 90 crônicas reunidas, um trabalho intenso, de muita inspiração nas ruas também, né? Isso se justifica nesse movimento aqui do primeiro cortejo literário. Então, a ideia é exatamente essa, era quebrar a formalidade da literatura, trazer assim, porque, enfim, eu seria falso se eu escrevesse de forma diferente, porque eu fui criado, a minha literatura, digamos assim, se eu posso chamar de minha literatura, meu jeito de escrever foi forjado nas ruas. Foi forjado pegando o Sussuarana, lotado, foi forjado quando eu era guri, nas feiras livres, ouvindo os repentistas. Então, a rua tem espaço para todos, e a ideia da rua é essa, é a gente ocupar a rua e as pessoas cada vez mais ocupar a rua, porque a rua é para ser ocupada por todos. Muito bem, você já tem uma longa trajetória no jornalismo, mas na literatura, seu primeiro livro, qual o sentimento depois de tanto tempo de estudo? Então, o sentimento é que eu não ia cair, porque o livro, na verdade, não é meu, o livro é da galera da rua. E a ideia foi essa, de juntar amigos. Aí Flávio juntou, aí Tom Corrêa, curador da Flick, a gente da melhor qualidade, colou. Aí Davi colou, aí o pessoal colou, a gente fez uma vaquinha, foram mais de 400 livros vendidos antecipadamente. Desde a época da Facom, de quando eu conheci ele, era o cabo que escrevia melhor que eu conhecia. Miserável, escreve bem. É bom demais ler As Ingresias de Franciel e eu tô doido para comprar esse livro já. Eu vou comprar. Esses textos, na verdade, eram
aos poucos publicados no blog e foram os amigos que reivindicaram, tem que virar livro. Foi. Na verdade, assim, eu já disse que o livro não é meu, o livro é da galera, a galera que comprou, a galera que botou a pilha, a galera que colou, então assim, eu tô de boa porque assim, a galera colou, inclusive assim, eu pensei, sem nenhuma modéstia, porque eu não sou modesto, que ia juntar 20 pessoas, 30 pessoas hoje aqui na rua. Aí na hora que eu vi assim, essa galera assim, aí foi mais ou menos um negócio que me emocionou, como me emocionou a história da vaquinha, porque eu pensei, assim, arrogantemente, eu falei, eu vou vender 50. Aí na hora que bateu 200, 300, 400, aí já era. Aí, então é isso. Salad, 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 salad. A gente vai para um rápido intervalo, só o tempo de você esticar as perninhas, beber uma água, chamar a galera e daqui a pouquinho a gente volta com a exposição Cabisbaixo no Paraíso de Miguel Rio Branco. Estamos na Galeria Paulo Darzé, em Salvador. 55 imagens compõem a exposição Cabisbaixo no Paraíso, do fotógrafo Miguel Rio Branco. Um passeio por cores fortes, enquadramentos, contrastes, emoções. Nessa exposição de Miguel Rio Branco eu reconheci a Bahia de um tempinho atrás, rica, extraordinária, né? As festas de largo, as pessoas em outra disposição festiva, não? É uma Bahia sem celulares, né? Nenhuma pessoa na fotografia está com celular. As obras dessa exposição são magníficas. A luz nessa obra aqui com essa jangada é impressionante, né? Como ele trata a luz, a cor, a sombra, né? É uma luz quase estourada. Com mais de 50 anos de carreira e uma trajetória internacional, ele rejeita rótulos e tudo que tente traduzir ou definir as suas produções. Em Cabisbaixo no Paraíso, as cores fortes da fotografia convidam o público a mergulhar por questões sociais do nosso tempo. O país, como um país miscigenado, um país de uma terra generosa, onde não tem terremotos, nem vulcões, nem nada disso, entendeu? Nem grandes desastres. O desastre natural é feito pelo poder, entendeu? Então isso é o começo de um projeto que eu espero poder desenvolver nesses próximos anos, entendeu? E a maior parte do material já está feito, entendeu? Eu não sei se você conhece o meu trabalho, mas normalmente ele tem uma postura bastante crítica, entendeu? Então nesse trabalho aqui, ele está mais suave, porque tem a parte justamente do paraíso mais forte do que o cabisbaixo. Eu aqui estou fazendo um flashback, na verdade é um flashback, é uma volta atrás, porque eu achei que eu precisava mostrar isso em Salvador. Eu precisava mostrar, quer dizer, houve um livro feito em 85, que é Doce Suor Amargo, que praticamente nunca foi distribuído. Meus livros, uma boa parte deles nunca foram realmente distribuídos. Muitos críticos de arte definem sua obra como marginal e poética ao mesmo tempo. Você concorda? Como é que você lida com essas definições? Eu acho que eles tentam segurar alguma coisa por algum lado, mas eu tento fugir por todos, entendeu?
Tá aí um artista incrível, completamente fora da caixinha. Se você quer saber mais sobre ele e sobre a obra dele, basta acessar o site www.miguelriobranco.com.br. Agora é hora da sonoridade especialíssima do violão de Mário Lua. Aumente o som porque é música de responsa. Eu sempre soube que o que eu queria, meu grande sonho de existência, meu sonho de vida era ser músico. Em 1991, Mário Lua chega na Bahia para ficar. Cursou o programa de pós-graduação na Escola de Música da UFBA. Em 2001, tornou-se doutor em música e no ano de 2012 recebeu o título de cidadão de Salvador. Eu comecei muito cedo, primeiro com músicas populares, ouvindo as coisas que se escutavam na Costa Rica, o país onde nasci. E depois, aos 10 anos, comecei a estudar em conservatório e de lá para cá sempre me mantive estudando. Né? Fiz o conservatório 6 anos, faculdade 5 anos, depois fui para a Alemanha, fiz a pós-graduação, depois vim para a Bahia. Eu recebi um convite da professora Cristina Tourinho, que é minha colega da Escola de Música, eles dizendo que queriam um professor visitante e que se eu tinha interesse, e aí a história foi se desenvolvendo até eu ter essa alegria de estar aqui. O Mário Lua estava acostumado a receber alunos com pouquíssima bagagem musical, ou às vezes quando tinham bagagem musical, não tinham bagagem musical específica da área, de concertista, de solista, entre a leitura musical, a formação musical de base. Ele tinha basicamente 4 anos para transformar essas pessoas em capazes de subir num palco e fazer um recital solo. Por ter me dedicado há tanto tempo ao instrumento, meu repertório é bem eclético, bem grande, desde músicas com linguagem mais herméticas contemporâneas, até músicas antigas da Renascença, música espanhola, latino-americana, músicas populares. Meu primeiro contato com o Mário foi, obviamente, como músico, né? Ele chegando aqui na Bahia, na mesma época eu estava retornando, eu estava morando no exterior, voltamos na mesma época. E foi um deslumbramento, assim, a gente ir para os primeiros concertos de Mário, nível altíssimo de fazer musical. Aprendi muito com ele, é uma pessoa que é muito aberta, muito dada e tem um nível, também tem um nível de cobrança muito alto, não é à toa que as coisas saem naquele nível todo. Por hoje é só, mas semana que vem a gente volta com outras novidades culturais. Para ficar por dentro de todos os nossos assuntos, basta seguir, compartilhar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Para rever também as nossas edições de 2018, estamos lá com todas as edições disponíveis no nosso canal no YouTube. E para mandar aquele alô, sugestão de pauta, crítica, bater um papo, falar comigo, soteropolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta. E eu espero por você. Beijo grande, até lá!